Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Saúdo os nossos ouvintes com uma boa noite de salvação. Mais uma vez, na trombeta de Deus no ar. Daqui a pouco nós vamos estar orando. Vamos estar lendo um versículo da palavra de Deus no que se refere ao nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Nós tivemos duas mensagens anteriores, a qual mencionava o nome de Deus. E para encerrar essa terceira parte, nós vamos estar falando do nome do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia nos afirma que é um nome sobre todos os nomes. Não há nome igual. Aqui em Mateus, capítulo 1 e versículo de número 23, diz aqui um dos nomes de Jesus. Para ficar como base, nos diz aqui, Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nós vamos estar mencionando sobre esses nomes. Vai aparecer alguns nomes aqui em hebraico, mas certamente que ele vai significar a mesma coisa, uma transliteração. Glória a Jesus, para nós termos conhecimento do que é o nome de Deus, o nome de Jesus. Se fosse estender isso ainda, iríamos também ter que mencionar os nomes que são dados ao Espírito Santo. Mas não há necessidade, porque os três estão ligados, eles estão conectados um ao outro. Então, quando se fala o nome de Deus ou o nome de Jesus, vai automaticamente ter que aparecer o Espírito Santo. Não tem como não fazer referência do Espírito Santo quando se fala de Deus. Não tem como não fazer referência de Cristo quando se fala de Deus. Não tem como fazer referência de falar de um sem fazer referência de um outro, porque são a mesma pessoas na Trindade. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos estar orando. Glória a Jesus. Que Deus já venha desde já abençoar você no seu lar, na sua casa, juntamente com a sua família, você que está aí, está nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, queremos, meu Deus querido, te agradecer por esse momento, por essa noite, por nós estarmos aqui, meu Deus, mais uma vez, na trombeta de Deus no ar. Meu Deus querido, mencionando a tua palavra, que o Senhor venha nos inspirar, Senhor meu Deus, a falar do nome do teu Filho Jesus Cristo. Deus, que o Senhor possa estar operando dentro dos lares, nas famílias, nas casas, nos filhos, nos casais. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, que o nome do Senhor Jesus Cristo, que é poderoso e que é sobre todo o nome, possa, meu Deus, fazer grande efeito dentro do lar daqueles que nos ouvem, Senhor, e que a tua palavra possa andar, ser divulgada, ser ministrada ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, te adoramos, te glorificamos, aleluias, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então nós temos um tema aqui sobre o nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Vou mencionar alguma coisa aqui à parte, não fiquem chocados vocês que nos ouvem, é apenas por questão de aprendizado, nós sabemos. Glória a Jesus. Eu costumo dizer o seguinte: se alguém me der uma moeda, eu olho dos dois lados da moeda para saber a face da moeda e o seu número, o seu valor. Então nós costumamos olhar dos dois lados da moeda. E quando alguém lhe fala sobre alguma coisa, você deve procurar saber das duas faces, o que é pró e o que é contra. Glória a Jesus. Muitos ignoram o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem quem diga que Jesus nem existiu. Tem aqueles que dizem que não creem em Deus. E tem aqueles que são gnósticos, eles não creem em nada, eles não buscam em nada, não procuram saber de nada. Então, nós devemos procurar saber da verdade, daquilo que é verdadeiro. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Um dos nomes de Jesus que nós lemos aqui, já em Mateus, capítulo 1,
e versículo de número 23 é, no hebraico, Emanuel, que não há muita diferença do que nós pronunciamos em português, que é Emanuel, que significa, que traduzido é Deus conosco. Veja bem, que nome, já de princípio ele é um nome assim muito forte, porque já diz, é Deus conosco. Graças a Deus que ele é um nome automático, e toda vez que nós pronunciamos, se nós pronunciarmos Emanuel, nós estamos dizendo, Deus está conosco, ou Deus está comigo, Deus está na minha casa, é Deus conosco, simplesmente, aleluia, sem muita explicação disso, é Deus conosco, Emanuel. Quando foi profetizado sobre o nascimento de Jesus, esse versículo aqui, que está no capítulo 1, do número 23, ele está se referindo justamente ao período do nascimento de Jesus, né, que nos diz no versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Tá vendo? Não tem como não mencionar Jesus sem ter que mencionar, sem ter que não falar ou fazer alusão do Espírito Santo. Já apareceu aqui o Espírito Santo. Então está sendo mencionado aqui nesses versículos o nascimento de alguém que o nome dele é tão importante, ou vai ser tão importante, que tudo aquilo que Jesus fala após a sua fase adulta, ou até os seus 12 anos, quando de 12 anos para frente até não vai aparecer o nome dele, a não ser quando ele vai dar início ao ministério, ele já vai estar com 30 anos, quer dizer então que ele fica 18 anos sem ser mencionado, mas quando ele aparece, quando ele já começa a aparecer, uma das primeiras coisas que João o Batista vai dizer de Jesus é porque olha para ele, vê que ele vem vindo e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por aí você já vê que ele já ganhou um outro nome. Agora já não é mais Emanuel na fase adulta dele, né? Ele já vai ganhar o nome de Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Então João Batista está dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus conosco e que tira o pecado do mundo. E João Batista vai batizá-lo. Então nós vemos aqui, glória a Jesus, o nome dele Jesus, o nome humano, o nome do ser humano, Jesus. Cristo é o enviado, o Siloé, o enviado, aquele que veio de Deus, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Ele ganha um nome também, glórias a Deus, de Yehoshua, e ganha um nome abreviado de Yoshua. Então Yeshua é um nome completo, onde está o nome dele conectado juntamente com o nome do Pai. Yeshua, um nome reduzido, que vai significar Jesus, e que significa literalmente, aleluia, Jeová é salvação, é aquele que veio para salvar, que veio para resolver os nossos problemas, nossas situações, as nossas dificuldades, as nossas lutas, é ele que veio para resolver esta situação. E glória a Jesus. Então Mateus 1:23, o nome dele é Emanuel, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Aqui no Evangelho de João, glórias a Deus, vamos pegar o João capítulo 6, versículo de número 35, glórias a Deus, que vai dizer um outro nome dele. Evangelho de João capítulo 6, versículo 35, ele vai dizer, e disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Então agora o nome dele é chamado de pão. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele vai dizer para os judeus, vai dizer para o povo lá, Jerusalém,
em Jerusalém. Ele vai dizer, aleluia, os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Né? Em hebraico, Ani Lelerem. Eu sou o pão. Ele está dizendo, eu sou o pão. É ele que vai saciar a nossa fome espiritual. Nós dependemos de Jesus Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Glórias a Deus. E quem crê em mim nunca terá sede, porque ele também é a água da vida. Glória a Jesus. Vamos ver aqui no Evangelho de João, voltando uma página para trás. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Glória a Jesus. Que nos diz aqui, glórias a Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele estava tendo um diálogo, uma conversa, conhecida aqui na Bíblia por mulher de Samaria, porque não aparece o nome dela, e ela tinha umas dificuldades, era de relacionamento, era de casamento, ela já tinha tido 6 maridos, e Jesus disse, nem o que tens agora é teu marido, também afirmando isso para ela, mas também dizendo para ela, se você soubesse quem te pede água, você daria. E Jesus vai dizer, eu sou a água, e quem beber desta água, vai jorrar do seu ventre uma fonte que te leve para a vida eterna. E ela vai dizer, então me dá desta água, para que eu não precise mais vir aqui tirá-la. Até esse ponto, ela não está entendendo, aleluias, quem é que está falando com ela. Mas ele vai dizer, eu sou. Ele vai dizer para ela, eu sou. Ele também está fazendo uma referência do que está escrito no Antigo Testamento, quando Moisés vai dizer para Deus, aleluias, e quando eles me perguntarem quem é que te enviou, o que é que eu vou dizer? Então Deus vai dizer para ele, diga a Faraó, eu sou o que sou, falo em vós. Então Deus também é conhecido como eu sou, glória a Jesus, e ele está dizendo, eu sou o que falo com vós, fazendo alusão de que ele é pai e é filho na pessoa de Cristo. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Vamos ver mais um versículo aqui em Apocalipse, glória a Jesus. Apocalipse também, porque vai encerrar dizendo aquilo que ele é, que está em capítulo 22 e versículo de número, glória a Jesus, de número 13, que nos diz aqui, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o primeiro e sou o derradeiro. Ele vai dizer lá no Evangelho de João, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, e ele vai dizer, e nada do que foi feito seria feito se não fosse feito por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo, eu sou o alfa. Por quê? Alfa significa a primeira letra do alfabeto hebraico. E o ômega é porque é a última letra do alfabeto, que na verdade está no grego. Esses nomes aqui está no grego. Alfa é grego, Aleph é hebraico, ômega é grego, Tete é hebraico, que é a última letra do alfabeto. Da mesma maneira, ele está dizendo que ele é o princípio e ele é o fim. Não importa se mudou a letra, não importa se mudou a forma de pronúncia, não importa se nós vamos dizer A, ou não importa se nós vamos dizer Z, a última letra do alfabeto português. Não importa, o que importa é que ele é o princípio, ele é o fim. Ele está dizendo, eu sou o princípio. Ele vai dizer, eu sou o leão da tribo de Judá. Aleluia. Eu sou o leão. Ele é o leão porque é símbolo de poder,
símbolo de capacidade, de força. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver pelos nomes de Jesus Cristo, que os nomes que é caracterizado a Ele, direcionado a Ele, que nós podemos dizer a Ele, todos os nomes mencionam nome de poder, nome de autoridade. Os judeus vão dizer para ele, se nós nunca vimos alguém que falasse com tanta autoridade, com tanto poder, assim como ele falava. Glória a Jesus. Falava, eu digo falava no passado, por quê? Porque está no sentido bíblico. Mas hoje nós podemos dizer que Jesus ainda fala, porque ele ainda é. Ele era e ele é. E sempre será. Glória a Jesus. Então ele é o princípio e é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Não importa. Glória a Jesus. O nome que é sobre todos os nomes. Então veja, tem pessoas que vai buscar Deus lá no centro de Macumba, lá no terreiro, vai buscar lá no Iemanjá, vai buscar lá no Candomblé, não importa, pode estar lá, porque muitas vezes os santos se repetem, as imagens se repetem, os nomes são os mesmos, Santa Maria, Santo Antônio, Iemanjá, se repete o santo, mas é tudo a mesma coisa, mas não é nome significativo. Pode ter significado para aquele que crê nessas coisas, mas não pode salvar, não pode libertar, não pode curar, não envia. Esses nomes não é nome sobre todos os nomes. O nome que é sobre todos os nomes é o nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Não tem. Então, veja bem, ele é chamado de Yeshua, é chamado de Emanuel, glória a Jesus, é chamado de Filho do Homem, é chamado de Cristo, o Messias, é chamado de Filho de Davi, glórias a Deus, ele é chamado de Adonai, Ben Adam, que é Filho do Homem, glória a Jesus, e ele é chamado de Ben Elohim, Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, aleluias, o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos. Ele é chamado de o doce cantor de Israel. Vou lhe explicar. Quando Jesus vai ministrar a primeira ceia, a palavra de Deus no Evangelho de João, ou no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Lucas, quando ele vai ministrar a ceia, que ele manda preparar a ceia do Senhor, diz que ele ministrou a ceia, Judas estava ali, Judas sai, e Jesus vai se pôr de pé, e a Bíblia ali vai dizer que ele cantou um hino. Então os grandes estudiosos acabou chamando ele de doce cantor de Israel. É o doce cantor, é a pérola de grande preço. Tem isso também. Ele é chamado de rosa de Saron. Ele é chamado de lírio dos vales. Glórias a Deus. Chamado de leão da tribo de Judá. E chamado de alfa e ômega, como nós já dissemos. É um nome que é sobre todos os nomes. No entanto, quando nós vamos orar ao nosso Deus, aleluia, tudo quanto nós pedimos ao Pai, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, porque é dele que procede todas as coisas. E a palavra de Deus vai dizer também, glória a Jesus, que não tem como chegar-se a Deus sem antes passar por Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus nos diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus se não passar por Jesus Cristo. Que Deus possa falar ao seu coração, que você possa ter entendimento. Não é nome, não é característica de nome, não é mudança de nome, nada que vai te fazer alguma coisa. Apenas por nosso conhecimento. Porque muitas vezes nós somos enganados por causa do nome. O meu nome por aí às vezes gera algumas brincadeiras, porque no meu nome consta Maurício Bispo. Aí muitos vêm e brincam comigo, você já está rezando muito, você está lá com o Papa, está lá com o padre, e gera brincadeira, às vezes gera confusão. Eu não esquento a cabeça com isso dali, não me dói nada, não é? Mas quando nós falamos de Jesus, tem alguém que teve a ousadia, a coragem de colocar no seu filho o nome de Jesus, e o filho virou aquele negócio. Vira aquele negócio, vira. Tem gente que sem sabedoria coloca o nome no filho
de Christopher, a mistura do nome de Jesus com o nome de Lúcifer, gera uma grande confusão. Eu quero lhe dizer uma coisa para você: não tem nome em cima do céu, e nem tem nome em cima da terra, não há nome embaixo das águas, nos mares, aleluias, não tem nome que seja dado se não for o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do nosso Deus. Não há nome. Glória a Jesus por isso. Que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa curar suas feridas, suas dores, suas mágoas, seus negócios ali, que possa ir bem, mas que venha o nome de Jesus Cristo trazer um grande efeito para a sua vida. É o que nós desejamos, amém? Louvado seja Deus. Vamos estar orando. Queremos agradecer a Deus por mais essa palavra, a trombeta de Deus no ar, transmitida pela Deus Eterno TV. Glórias a Deus. Vamos estar orando e gratos a Deus pelo dia de hoje. Senhor Deus e Pai, queremos te adorar, queremos te glorificar, Senhor meu Deus, te agradecer, meu Deus querido, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor meu Deus, por cada vida que nos ouve, que nos assiste, que ouve a tua palavra. Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar operando, realizando, meu Deus, aleluia, que o Senhor possa estar visitando a vida desses que estão nas ruas. Meu Deus, agora está chovendo, meu Deus, vai esfriar um pouco. Senhor, que o Senhor venha realizar grandes coisas, continuar salvando, libertando, realizando, Senhor meu Deus, para a glória do nome do teu Filho Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Nós oramos, te agradecemos, somos gratos a ti, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Querendo Deus, na próxima semana estamos aqui novamente, em nome de Jesus. Uma boa noite de salvação e a paz do Senhor Jesus a todos vocês.